Eu converso com o jornalista Vinícius Assis, que é correspondente da Globo News na África do Sul. Vai ser o moderador desse painel. Vinícius, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo Um prazer estar aqui de ótimo. novo. Igualmente, é um prazer recebê-los e também aos nossos estimados painelistas. Muito boa discussão para vocês agora. Pode ficar à vontade, Vinícius, para começar aí e lançar essa sessão. Pois é, estou muito bem acompanhado, falo direto da cidade do Cabo e estou muito bem acompanhado, como eu falei, especialistas para a gente debater esse assunto. Vamos começar aqui apresentando o senhor Arthur Matavelli, que é gerente de política e governança da WaterAid em Moçambique. Tudo bem com o senhor aí? Muito obrigado, muito bem, obrigado. O senhor está onde? Eu estou baseado em Maputo, trabalhando para a WaterAid, como referido. Tá, eu estou com a minha garrafinha d'água aqui, manter hidratado, espero que o senhor também, hein? Bom, na sequência a gente tem também o senhor Bruno Peixinho, coordenador sênior dos projetos de empreendedorismo climático do Aspen Institute no Brasil. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, Vinícius. Tudo bem, Fala sim. de onde? Eu falo em Salvador, na Bahia, Brasil. Salvador. Eu vi que você também está com um copo d'água aí, né? Com certeza. E por fim a gente tem o Dr. José Graziano, ex-diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e diretor do Instituto Fome Zero. Dr. Graziano, no painel do ano passado o senhor falou que o senhor era viciado em café. O senhor bebe tanta água como o senhor bebe café? Boa tarde. Mas, atualmente, boa tarde, Vinícius. Atualmente, muito mais água do que café. É muito mais saudável. Exatamente. Bom, vamos começar aqui, vamos continuar o nosso painel. Eu queria começar falando com o Bruno, que o Bruno é muito bem informado, atualizado e vai trazer para a gente aqui alguns dados, algumas informações. A gente vai juntar aqui uns assuntos, mudanças climáticas, com o tema central do painel, a escassez de água, né? O Bruno, traz para a gente, o que você pode falar para a gente aí sobre as últimas informações do cenário atual, perspectivas futuras sobre esse assunto? Perfeito, Vinícius. Primeiramente, queria dizer que é um prazer dividir esse painel aqui com o Dr. Graziano. Tenho uma apreciação enorme pela carreira dele e o senhor Arthur também. Em relação à pergunta ao cenário atual do aquecimento global versus a escassez de água, o cenário é crítico. A gente está enfrentando a pior crise dos últimos 91 anos. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alerta e Desastres Naturais, revelou que nos últimos 50 anos, no Brasil, a gente aumentou significativamente os extremos no volume de chuva. Ou seja, quando a gente percebe que chove muito no mês, por vezes a gente pensa que isso é algo positivo, mas obviamente não é bom, porque essa chuva normalmente ela se concentra em poucos dias, e esse tipo de chuva é que produz enxurradas, deslizamentos de terra e outros desastres naturais. Então, na contramão disso, temos o outro extremo, que são os períodos de estiagem muito longos, os períodos secos, muito quentes. A gente, nos últimos 20 anos, enfrentou 3 secas seculares na Amazônia. A gente tem observado, de 2019 para cá, uma estiagem enorme no Pantanal, certo? Então, esses extremos estão mostrando a problemática do aquecimento global versus a escassez de água. A gente tem um estado de calamidade decretado em mais de 500 municípios no Nordeste, em outubro de 2021, certo? No Ceará, por exemplo, os reservatórios estão com capacidade em 24%. E como se não bastasse, as dificuldades impostas pela pandemia, segurança alimentar, desemprego, o cidadão brasileiro agora aqui também vem enfrentando um aumento da tarifa de energia, que, como toda situação de crise, tem um peso e consequência muito mais grave sobre aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Uma matriz energética dependente das hidrelétricas traz como consequência imediata o aumento das tarifas de energia. E esse cenário de seca, causado majoritariamente pelo aquecimento global, gera essa crise alarmante no Brasil em 2021. Preocupante, realmente. Nós somos privilegiados, né? Porque eu estou na cidade do Cabo, por exemplo, na África do Sul, um país onde milhões de pessoas, quando abrem a torneira em casa, nem sempre sai água. E a situação é a mesma na região na África subsaariana, né? Nós somos realmente privilegiados e a gente está aqui para debater esse assunto, porque é um direito de todos. Senhor Arthur, eu estive no seu país, em Moçambique, 3 vezes. A primeira vez foi para cobrir os efeitos da passagem, as consequências da passagem do ciclone Idai. E eu achei interessante que eu conversava com algumas pessoas nas ruas e eu perguntava, mas por que vocês ignoraram os alertas? Por que vocês não saíram e ficaram aqui? E as pessoas diziam,
Olha, sempre tinha alerta de ciclone que vai chegar e nunca chegava, só que dessa vez chegou. Efeitos de mudanças climáticas são realidade em países africanos, inclusive em Moçambique, não é uma preocupação futura. E aí eu pergunto para o senhor, os efeitos das mudanças climáticas que já fazem aumentar as preocupações com o acesso à água e saneamento aí no seu país, em Moçambique? Sim, muito obrigado. É uma honra muito grande estar com estes painelistas. De facto, Moçambique, posso dizer que Moçambique nós não falamos de mudanças climáticas, mas vivemos as mudanças climáticas. Há uma frase dita por uma senhora da Beira após a passagem de ciclone Idai que viralizou, porque ela perguntou aos jornalistas, ela toda preocupada, ela disse aos jornalistas: Beira, será que Beira é caminho de vento agora? Porque todos os ciclones passam por Beira. Isto para dizer que a situação em Moçambique, um país costeiro, um país a jusante, dos outros, os rios desaguam em Moçambique, com poucas possibilidades de retenção de água, poucas infraestruturas de retenção de água. As mudanças climáticas, as chuvas excessivas, exacerbam a crise do saneamento, de um lado, e o acesso à água quando há secas do outro lado. Então, como disse, vivemos as mudanças climáticas e o acesso à água é o que é mais notório. Estamos num país onde menos de cerca de 50% da população é que tem acesso à água potável. Quando as mudanças climáticas se fazem sentir, os recursos que já são menos para o abastecimento de água, para o saneamento, são desviados para outros fins de reconstrução, e isso piora a situação das pessoas mais vulneráveis, que são a maioria da população que vive nas zonas rurais. Temos cerca de 68% da população que vive nas zonas rurais, é onde os problemas são graves, e temos 60% da população que vive nas zonas costeiras, onde é mais difícil fazer, por exemplo, construir latrinas ou sistemas de saneamento, que é um dos maiores problemas que nos preocupa como WaterAid, porque o saneamento está muito atrás do que a água. Há algum investimento para a água, mas o saneamento é pior e tem as suas consequências das doenças que aparecem. E as chuvas, as cheias, destroem as infraestruturas e destroem o pouco que se constrói para que a população tenha acesso à água. Portanto, o grande desafio aqui que eu posso colocar é que precisamos, nós em Moçambique, de ver melhor o que é que podemos fazer para que as mudanças climáticas, que são uma realidade, possam ser mitigadas. Como é que podemos nos adaptar a esta situação? Porque temos um país onde está, temos os problemas que temos, mas parece que ainda não fizemos o suficiente, não estamos a fazer o suficiente para que possa ser mitigado o impacto dos efeitos climáticos na área da água e saneamento, principalmente para as populações vulneráveis. Eu costumo dizer de forma mais simples, que acho mais simples para as pessoas entenderem. Nós somos um país rural, porque são 68% da população que vive na área rural. Então temos que definir políticas, estratégias e planos de como defender esta população que vive na zona rural. Temos, naturalmente, algumas cidades e temos a tendência é o aumento de pessoas que vão viver nas cidades, mas até agora a maioria da população vive nas zonas rurais. Há o desafio de planeamento, há o desafio de investimento, há o desafio da construção de infraestruturas resilientes, da construção de infraestruturas para a retenção da água, desafio da construção de infraestruturas para o escoamento de água em excesso,
para que possamos usá-la quando ela for necessária. Portanto, numa primeira fala, podia dizer que as mudanças climáticas para nós significa o exacerbar das condições de pobreza que existem, exacerbar as condições de higiene que existem, exacerbar as más condições de acesso à água e saneamento que existem, numa situação em que a população, 46% da população de Moçambique vive abaixo da linha da pobreza. Muito obrigado. Realmente um assunto importantíssimo, preocupante. Vamos falar agora com o doutor José Graziano. Eu, infelizmente, não conheço uma região lindíssima do Brasil, que é o Nordeste brasileiro. Ainda não estive na região do Sahel, aqui do continente africano. Mas são duas regiões que, como eu falei, o Nordeste brasileiro tem praias lindíssimas, um povo sensacional. Mas eu admito que quando penso nessas duas regiões, a primeira palavra que me vem em mente é seca. A gente não consegue evitar a seca, a gente consegue, por enquanto, evidentemente, tratar os efeitos, as consequências dela. Mas eu queria perguntar para o senhor, doutor Graziano, já que o senhor transita nesses dois cenários aí, como evitar que a seca se transforme em fome? Vinícius, um prazer revê-lo aqui, um prazer participar desse painel com o Bruno Peixinho e o Arthur Matavelli. Pois é, eu tive essa oportunidade de conviver nessas duas regiões do Nordeste semiárido brasileiro, onde vive cerca de 25, 26 milhões, a maior parte na área rural, não é? E também no Sahel, uma região muito maior, 3 vezes a região do Nordeste brasileiro, mas situada na mesma faixa geográfica, né? Se olhar no mundo assim, é uma linha contínua do Nordeste ao Sahel, que vai da costa ali de Cabo Verde, não é? Passando pelo Senegal, vai lá até o outro lado da África, a costa leste da África, Etiópia. Essa população aí é uma população que convive com uma precipitação geográfica mínima e praticamente não tem rios nem lagos perenes. Então, o acesso à água é muito difícil. E não falo nem água para agricultura. A gente sempre pensa na água para agricultura, água para irrigação. Estou falando de água potável, né? No Sahel, por exemplo, a estimativa que nós fazíamos na FAO, era de que 1 de cada 2 pessoas não tinha acesso à água, incluindo vilas, cidades. Não é? É uma situação realmente dramática. Bem, o que nós fizemos? E essa é uma história que eu conto. Quando nós começamos a implantar o programa Fome Zero, com o presidente Lula eleito final do ano 2000, nós fizemos um piloto numa cidade no Nordeste do Brasil, no estado do Piauí, que era o estado mais pobre, a cidade mais pobre que nós identificamos. E quando nós chegamos lá para ver as chamadas casas, que era uma choupana, né, de pau a pique, verificamos que as pessoas não tinham água. E se abasteciam de uma mina ao pé da serra, chamada Serra das Confusões, obrigando as mulheres a andarem 5 quilômetros diários, carregando uma lata d'água de 20 litros na cabeça, né, o que levava 4, 5 horas debaixo de sol. Então, essa realidade sobrepunha todas as outras. Então, a solução pensada foi como resolver esse problema. Imediatamente, a tentativa de canalizar essa água disponível, né, para o centro da vila, mas um programa mais duradouro apareceu, que é o programa 1 milhão de cisterna. Já estava em andamento desde 1999 e consiste, basicamente, em coletar a água da chuva, não é? E armazenar essa água de maneira apropriada, que ela seja
saudável, potável, não é? E foi assim que foi feito. As cisternas são cisternas de placa, de barro e cimento, não é? Então a própria população foi treinada para construir, o que criou também um plus, principalmente para os jovens que viraram o que nós chamamos aqui no Brasil pedreiros de meia colher, não é? Não são mestres de obras, mas sabem levantar um muro, uma parede, um telhado, reformar uma casa, o que melhorou muito a inserção desses trabalhadores rurais na construção civil. Mas o principal alívio foi para as mulheres, né? O trabalho pesado das mulheres. E a melhora da higiene resultou numa queda total da mortalidade infantil. No primeiro ano, em Guaribas, com água, nós derrubamos a mortalidade infantil a 0. Né? Eu me lembro, inclusive, dos comentários das jovens dizendo que, bom, agora estava até melhor para namorar. Né? Quer dizer, todo o aspecto do acesso à água para higiene doméstica, né? E para consumo doméstico. Esse programa foi levado por mim ao Sahel. Né? O Sahel tem algumas características um pouco diferenciadas. Primeiro, tem uma parte da população importante das zonas rurais é nômade. Né? São tribos de beduínos que vagam pelo deserto, né? Esbordam os desertos. E na época da seca, eles, vamos dizer, descem o deserto, causando grandes atritos. Né? Tanto que hoje a maior parte desses pastores não anda com um cajado, não, mas anda com um rifle AK. Né? É uma região de conflitos muito violentos. E nós procuramos adaptar o programa 1 milhão de cisterna em 10 países da região hoje, né? Começando pelo Senegal, porque lá as choupanas são de palha, então não tem como captar água no telhado das casas. Nós tivemos que construir alguns galpões, né, que chamam lá de hangar, que parece esse hangar de avião, não é? E nesses galpões fazerem cisternas maiores, porque o telhado, obviamente, era maior, e se tornaram pontos de núcleos sociais, pontos de encontro, pontos de parada dessa migração circular que fazem essas tribos nessas regiões. Tá? E melhorou muito a sociabilidade da mulher, mudou o papel da mulher, né, na família. Né? Vale dizer que esses programas estiveram sempre integrados com programas de transferência de renda, tá? Tanto no Brasil como na África. Quer dizer, propiciando um recurso para que essas famílias pudessem, inclusive, ter algum cultivo de subsistência. Na maioria dos casos, uma pequena horta doméstica ou criação de pequenos animais, que melhorou muito a qualidade nutricional dessas famílias. O aprendizado disso me mostrou, eu acho que 3 coisas fundamentais, Vinícius, se eu posso. O primeiro, que a água é fundamental para a alimentação. Sem água potável para todos, não há segurança alimentar. Não se acaba com a fome sem acabar com a sede. Né? Segundo, você não pode evitar uma seca, mas você pode evitar que a seca vire fome, se torne fome. E isso, um conjunto de políticas precisa ser posto em prática. E precisam ser políticas permanentes, não políticas temporárias. O nosso grande problema é começar e terminar políticas sem que elas tenham maturidade, sem que elas resultem em transformações sociais. Finalmente, o terceiro é a transformação social que provoca a disponibilidade de água e melhor nutrição. Eu já falei da queda da mortalidade infantil, da melhoria da higiene, mas tem um outro aspecto, a autonomia política. No meu país, as secas ocorrem, infelizmente, na época das eleições, no final do ano, não é? No segundo semestre do Nordeste, e são aí objeto de negócio. Um caminhão-pipa para abastecer uma vila é trocado por votos no vereador, no deputado, no prefeito. Não é?
E essa é a permuta que mantém esse ciclo de dependência dessas regiões. O programa 1 milhão de cisternas literalmente libertou, rompeu esse ciclo, porque permitiu a cada família administrar aquela água mínima que eles necessitam para sobreviver. Essa é a experiência. Hoje, felizmente, nós temos já mais de 1 milhão de cisternas construídas no Nordeste brasileiro, né, que responde por 75% da demanda potencial. Estamos construindo o que se chama cisterna de segunda água. Cisternas maiores, a cisterna padrão tem 16 metros cúbicos, 16 mil litros. A cisterna de segunda água tem 50, 52 metros cúbicos, que permite desenvolver uma pequena agricultura, né? Modificando fundamentalmente os hábitos alimentares dessa população, enriquecendo muito a segurança alimentar dessa população. Então, realmente, água é vida e nós podemos aproveitar muito melhor essa água que cai do céu, né? O Bruno tocou um ponto importante. Nós estamos fazendo no Sahel também, junto com o Programa Mundial de Alimentos, o que se chama meia-lua. É um meio-círculo contra a corrente, para evitar que a água, quando venha, né, na forma de chuva brava, lave o solo. Né? Então, essa meia-lua, que também é feita pelas próprias mulheres, com uma enxada, com pequenos objetos de trabalho, permite reter, né, a matéria orgânica, as sementes, e imediatamente essa água aí armazenada, né, dá origem a pastos, pequenos pastos, pontos de parada também para essa população nômade. Então, há muito ainda o que fazer, mas a tecnologia tem nos ajudado muito. Mas só a tecnologia não basta. Se não houver essa combinação de novas técnicas, com mudança nas relações sociais, principalmente no trabalho da mulher, isso não tem futuro. Muito obrigado. Um trecho do que o senhor falou aí me fez lembrar um projeto que uma brasileira conduz aqui na Cidade do Cabo para distribuir comida uma vez por semana a moradores de rua. E logo no início ela disse que eles começaram a pedir água. Já tinham comida, mas eles queriam água. E ela falou assim, eu não tinha noção de como isso era tão precioso para eles. É uma coisa que a gente, aqui na Cidade do Cabo, por exemplo, quem quiser pode beber água da torneira. Mas como eu falei antes, em algumas regiões abre-se a torneira, mas a água não vem. O Bruno, eu queria colocar agora uma discussão sobre a questão das parcerias. Como é que países desenvolvidos e em desenvolvimento, ou o Brasil e países africanos, vamos dizer assim, podem trabalhar juntos, né, unir forças aí para a gente garantir o acesso à água potável aos mais pobres? Legal, Vinícius. Interessante a pergunta. Eu vim de uma experiência recente dos últimos 2 anos na Holanda e consegui constatar parcerias significativas entre países em desenvolvimento, né, iniciativas de países europeus. O que acontece é que abordagens mais inovadoras, elas são necessárias para a universalização da água potável. Então, a gente tem aí a mobilização do capital privado no centro das discussões internacionais sobre como financiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. O olhar para o empreendedorismo, por exemplo, especialmente para os pequenos negócios, é um dos caminhos possíveis, um caminho dessa cooperação. O Dr. Graziano citou o programa 1 milhão de cisternas. Eu trago como exemplo uma tecnologia desenvolvida aqui no Nordeste, que é o Aqualuz, que trata águas de cisterna, torna a água da cisterna potável, uma tecnologia criada por um pequeno negócio. Então, quando você pensa na economia brasileira, é fundamental também olhar para a importância dos pequenos negócios, né? O Brasil tem micro e pequenas empresas representando mais de 90% das empresas ativas, que geram mais de 50% dos empregos formais. Então, em contrapartida, quando você olha para o volume de investimento no setor, a gente vê dados impactantes. A gente tem aí, através de dados do OCDE, que apenas 1,36% do financiamento privado entre 2012 e 2017 foi mobilizado para o setor de água e saneamento. Então, a gente tem 2 problemas mapeados, objetivamente, que podem ser sanados através dessa parceria entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Um deles é, de um lado, muitos negócios de impacto
como esse que eu citei, que contribui diretamente para o programa Milhão de Cisternas, especialmente, né, nós falamos de empresas de água e saneamento, lutam contra a baixa lucratividade, né, são negócios pequenos que têm dificuldade para alcançar escalabilidade, encontram outras problemáticas como acesso a financiamento, certo? E em contrapartida, do outro lado, você tem, do lado dos investidores, um baixo volume de negócios financiáveis, um portfólio ainda vazio. Então, essa lacuna entre financiadores de países europeus e tecnologias sociais, tecnologias que contribuem para os países de desenvolvimento, podem ser sanadas através dessa cooperação. Já existem muitos mecanismos de financiamentos inovadores criados e testados nos últimos anos, né? Entre países como a Holanda e a África. A gente aqui no Brasil tem tentado trazer essa expertise e fomentar os pequenos negócios no ecossistema de empreendedorismo brasileiro, né? A Holanda, por exemplo, eu trago a figura da instituição Aqua for All, que é uma organização não governamental, fomenta negócios africanos em mais de 40 localidades, certo? Trazendo os investidores para o portfólio de negócios que eles selecionam. Então, eles promovem a inovação, certo? Dão escalabilidade a essas ideias, como eu, mais uma vez, ressalto a tecnologia que trata a água de cisterna. E, mais importante ainda, eles utilizam tecnologias financeiras inovadoras, certo? Para atrair o capital privado para o jogo de combate à escassez de água. Então, antigamente, para finalizar, o capital público de fundos perdidos ele era utilizado como doação. Então, o que é que vem sendo feito, por exemplo, na Holanda para a África? Esse capital ele é utilizado como um capital de atração dos investidores privados. Você reduz o risco de investimento em uma pequena empresa como essa, que traz essa tecnologia tão importante, mitiga o risco para o investidor privado, certo? E aí você consegue dar escalabilidade para um programa como 1 milhão de cisternas. Você consegue dar maior alcance para um pequeno negócio, uma tecnologia social tão importante. Então, problemas estruturais como falta de água, principalmente na zona rural, ele precisa ter um olhar transversal, como o doutor Graziano citou, um problema do olhar social associado às tecnologias. Então, o empreendedorismo ele não pode ficar de lado também. Principalmente, reforço, os pequenos negócios e os negócios em crescimento. Perfeita observação. Isso me fez lembrar de 2 viagens que eu fiz aqui no continente africano, uma para o Zimbábue e a outra para a República Democrática do Congo, onde eu passei alguns dias sem tomar banho mesmo, né? O banho, as pessoas que me hospedaram, o banho era, molhava um pano no balde, que elas tinham com água, e elas tinham que andar para buscar essa água. No Zimbábue, eu fiquei hospedado numa casa de uma outra pessoa que tinha uma realidade diferente. Ela tinha dinheiro para comprar combustível e manter o gerador funcionando para puxar a água. E no Congo, por exemplo, era uma casa bem pertinho do Lago Kivu, que é imenso. Então, às vezes, você tem água, mas a água não chega até a casa das pessoas. E aí eu queria perguntar para o senhor Arthur, os recursos hídricos de Moçambique podem ser melhor aproveitados, na sua opinião? Sim, naturalmente. Nós temos, como disse, das 15 bacias hidrográficas que a África Austral tem, 9 delas passam por Moçambique. O grande desafio que temos, no meu ponto de vista, é, antes de tudo, reconhecermos que temos um problema de acesso à água para as pessoas, para depois buscarmos soluções. E as soluções passam, no nosso caso, de negociar a partilha dos recursos com os países nossos vizinhos. E, segundo, a planificação interna para ver como é que priorizamos o desenvolvimento de infraestruturas como diques para a retenção de água, para a agricultura, para o consumo humano. Portanto, os recursos hídricos em si estão, mas os recursos humanos e financeiros para tornar esses recursos disponíveis para os cidadãos é que são desafiantes. O grande problema, quanto ao meu ver, é como é que nós planificamos, como é que nós definimos as prioridades. Diz-se muitas vezes, sem água não há vida. Mas o alcance dessa expressão, sem água não há vida, as pessoas muitas vezes quando falam não relacionam
com o facto de, se não houver água, não há de haver, como afirmou o Dr. Graziano, não há de haver eliminação da fome. Se não houver água potável, não há de haver saúde de qualidade. Se não houver água potável, não há de haver educação de qualidade. E se não houver essas três coisas, não há desenvolvimento econômico. Então, temos clamado, tem que se prestar atenção ao aumento dos recursos financeiros para o setor de águas, não na perspectiva de tirar o dinheiro que iria para a saúde ou o dinheiro que iria para a educação, no nosso caso, que pensamos dessa maneira, mas pensar no impacto que o acesso de água e saneamento e higiene dá para, por exemplo, para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na condição de países como o nosso, que a água potável não é acessível, nós não vamos poder chegar à eliminação da fome em 2030. Não vamos ter saúde de qualidade em 2030. Não vamos ter educação de qualidade em 2030. E isso vai afetar o desenvolvimento econômico ao longo dos anos. Então, há uma necessidade, e nós procuramos focar nesse sentido, de que os que tomam decisões verem a água como o centro da biodiversidade, o centro da vida, com impacto, com efeito multiplicador para os outros setores, que até agora ainda não conseguimos. Esperamos que as mudanças climáticas sejam mais um elemento, uma evidência que nos ajuda a fazer com que esta mensagem da urgência de ver a água como o fator determinante de desenvolvimento possa ser tomado em conta. Nós tentamos e estamos a fazer vários projetos de advocacia. Um dos projetos últimos que fizemos foi relacionar a água à importância do bom crescimento da criança e tendo a água como contribuinte para uma boa nutrição. Porque quando se fala de nutrição, em alguns projetos de nutrição, fala-se de variação da dieta alimentar, dos alimentos, mas não se fala da quantidade de água que pode provocar diarreia se ela não for potável, e diarreias sucessivas das crianças de 0 aos 5 anos têm impactos que são levados para o longo da vida. Um fraco crescimento intelectual e um baixo crescimento de altura. E Moçambique tem uma taxa de 43% de desnutrição crônica. Então, procuramos, só para elevar a importância da água, procuramos buscar esses elementos e agora temos as mudanças climáticas que podem, entre aspas, nos ajudar a fazer perceber esse elemento. Muito obrigado. Ótimo. A importância da água vai muito além de lavar as mãos por conta da pandemia, né? Como o senhor mesmo apresentou aí, problemas já antigos enfrentados pelo seu país e outros também. Doutor Graziano, olhando para esse cenário, no caso, a cooperação, o senhor acha que a cooperação internacional é um dos grandes desafios, não só para o programa 1 milhão de cisternas, mas para resolver o problema em si, o senhor acha que é um grande desafio essa cooperação internacional? Sem dúvida, Vinícius. Eu acho que cooperação, principalmente a cooperação Sul-Sul, onde nós podemos facilmente transmitir tecnologias e aprendizados, países que muitas vezes compartilham a mesma cultura, a língua, como o nosso caso da CPLP, por exemplo, na África, isso facilita muito. Eu acho que nós temos dois grandes problemas nesse nível da cooperação internacional. O primeiro, sem dúvida alguma, é a disponibilidade de recursos. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos honrar os compromissos assumidos, principalmente por parte dos países desenvolvidos, de aportar os recursos para o desenvolvimento, de aportar recursos para o Fundo Verde, para combater as mudanças climáticas, etc. Quer dizer, há um problema de recursos que não é solucionado
há tempos e que se agrava, porque os problemas não esperam. Os problemas continuam se agravando. E a água é uma das que está se agravando. Nós estamos vendo o impacto das secas. Estava com um dado aqui no Nordeste, nos anos 80, do século passado, nós tínhamos uma média de uma seca por ano, né? 10 secas significativas a cada 10 anos, a cada década. Esse número hoje dobrou. Nós estamos tendo pelo menos 2 secas por ano, e às vezes secas prolongadas, né? E interessante notar, por exemplo, de 2012 a 18, o Nordeste enfrentou uma seca brava, né? E você sabe que seca no Nordeste brasileiro significa hordas de migrantes indo para os centros urbanos do litoral ou para o sul, em direção ao sul. Grandes migrações internas no país e mortalidade. Vou lembrar aqui, quem quiser verificar, está numa reportagem da BBC para os países de língua portuguesa. O Brasil teve, na seca de 1870, 500 mil mortos. Foi a segunda, nós atingimos 500 mil mortos agora na pandemia também. Foi a segunda vez que o Brasil teve um desastre, né, gerando 500 mil mortos. Naquela época, a população era infinitamente menor. Então, imagina o impacto desses 500 mil mortos da seca. Nessa seca prolongada de 2012 a 2018, praticamente não se viu deslocamento populacional. A população permaneceu, né? Claro que com ajuda, né? Claro com os programas de transferência de renda, mas evitou, né, aquela situação pior, que é a migração desmantelada, né? Desbandelada. Segundo ponto, quer dizer, não é só a questão da falta de dinheiro. A ideia da cooperação de um doador e um receptor é uma ideia superada, é uma ideia quase colonialista. Nós precisamos vencer esse. Quer dizer, nós precisamos tratar a cooperação entre iguais, países que querem se ajudar mutuamente. E há um aprendizado muito grande pelo país que ajuda também na formação dos seus quadros, dos seus jovens, por exemplo, que vão ser treinados em loco, né? De modo que essa cooperação sul-sul precisa evoluir para uma cooperação de iguais. E isso ainda está, infelizmente, muito longe. Nós ainda vemos um resquício colonial na maior parte das doações, seja impondo formas de usar os recursos, seja impondo tecnologias que não têm nada a ver com a situação e a realidade do país que vai ser beneficiado, né? Seja agindo de uma maneira totalmente autoritária na administração desses recursos. De modo que temos muito a evoluir, mas a cooperação internacional é fundamental. Há muitos países que, infelizmente, não têm condições de sair da situação de atraso e miséria que se encontram por si próprios, né? Principalmente agora, depois da pandemia. Estamos vendo isso com acesso a vacinas, por exemplo, que é o bem hoje tão escasso quanto a água, né? Quer dizer, menos de 1%, às vezes, dos países têm acesso a essa vacina, né? E se a pandemia não fez distinção de classe social, de ricos e pobres, o acesso à vacina está fazendo, né? Pois é, exatamente. Está sendo introduzido um corte, né, social na questão da pandemia que nós não tínhamos antes. Falar de cooperação, não dominação, né? Mas, enfim, vamos caminhando, pessoal, para as considerações finais. Eu queria jogar aqui para que cada um pudesse fazer o seu último comentário, enfim. Vamos falar de tentar falar aqui de formas para a gente garantir gestão da água mais eficiente, sustentável, né? Enfim, como é que a gente pode enxergar oportunidades para um desenvolvimento sustentável. Bruno, quer começar fazendo suas considerações finais?
mais ou menos aí nesse tema que eu propus? Com certeza. Primeiramente, agradecer a participação, já que estamos fazendo as considerações finais. Muito importante esse debate, falar de cooperação, falar da troca de conhecimento entre África e Brasil. E falando sobre soluções, eu volto a tocar no tema de cooperação, falar de associação. Trago para o foco dessa discussão como solução, principalmente, como o senhor Arthur revelou, a problemática do saneamento rural. Nosso modelo, desenvolvido no Brasil há 25 anos, um modelo de gestão desse recurso hídrico no Nordeste. Eu falo do Nordeste, falo da Bahia. O modelo central CISAR. Ele tem 25 anos, ele está crescendo. É um modelo baseado em teoria, na teoria do Prêmio Nobel de Economia de 2009, a Eleanor Ostrom, que fala sobre as cooperações, as associações comunitárias envolvidas no processo de gestão do sistema de abastecimento rural. Então, essa ideia foi fomentada há 25 anos atrás aqui na Bahia. Hoje, em 2021, a gente está completando a construção do terceiro modelo central, vai ser inaugurado em 2022. E esse modelo ele é inovador porque ele, conjuntamente com a comunidade beneficiada, e esse é o valor da cooperação, olhar para a ponta e os envolver dentro da gestão. Então, a solução que resolve, a solução que envolve, que incorpora, a solução de troca com a comunidade. Então, ela conta com a participação. E ela é uma iniciativa, esse modelo CISAR central, que, em teoria, ela não consta com intervenção e participação do Estado. A base é, através do subsídio e fomento da cooperação internacional, mais uma vez, são construídos esses modelos na zona rural. E através da cobrança das tarifas sociais, das contas sociais de água, eles conseguem se manter sustentáveis financeiramente. É um modelo que se fortaleceu no Ceará, no Brasil, e é uma referência no mundo inteiro. Hoje a gente exporta esse debate para a África, a gente tem discussões em cooperações sul-sul, e fico feliz em enfatizar que uma das soluções para a melhoria da eficiência na gestão dos recursos hídricos está aqui no Brasil, e a gente precisa também, através de políticas públicas, ampliar esse olhar, reforçar um modelo que envolve a comunidade local na gestão do saneamento rural. Então, eu fecho assim minha fala e agradeço imensamente a participação. Obrigado, ministros. Muito obrigado. Senhor Arthur, suas considerações finais, já que o senhor falou aí do melhor aproveitamento, possibilidades de melhor aproveitar os recursos hídricos do seu país, e quando a gente fala de oportunidades para um desenvolvimento sustentável, né? O que o senhor deixa para a gente aí de mensagem final? Muito obrigado por esta oportunidade. Para mim, a mensagem final é, como de certa forma referi antes, acho que a primeira coisa que precisamos nós que estamos neste contexto de escassez de água, de dificuldades, reconhecermos que temos um problema. Reconhecendo que temos um problema que precisa de solução, temos também que aceitar que somos parte de um mundo global. E o mundo global não nos põe como visitantes ou como de categoria abaixo, mas somos membros de pleno direito desse mundo global. Então, sendo membros de pleno direito do mundo global, temos chances e oportunidades que o Brasil tem de ter desenvolvido alguns, ter um avanço tecnológico, o Brasil e outros países, neste caso estamos a falar do Brasil, e olhar para essas tecnologias avançadas como oportunidade de desenvolvermos a nós próprios. Isto é do lado de Moçambique, que precisa de desenvolvimento. Portanto, olhar que temos, reconhecer que temos problema, reconhecer que somos parte do mundo global, que este mundo oferece soluções se nós formos buscá-las e por reconhecer que existe um problema. Do outro lado, precisamos de perceber que o mundo pertence a todos e tem oportunidades onde há desafios. Brasil ou outros países, estamos a falar do Brasil, têm oportunidades de explorar, mesmo oportunidades económicas, de explorar em Moçambique ou países como Moçambique. Então, estamos abertos. E a pandemia, referiu-se de certa forma nesta conversa, a pandemia está a mostrar e está a querer provar que nós somos um mundo global e sofremos quase da mesma maneira, mas temos níveis de desenvolvimento diferentes. Então, os que
Os que estão no Brasil podem ver oportunidades de empreender em Moçambique. Os que estão em Moçambique podem ver oportunidades de relacionamento com o Brasil para poder desenvolver este mundo que, afinal, é de todos nós e vai ser mais harmonioso. Imaginemos um mundo onde há oportunidades de desenvolver e nós estamos a usar e, no fim, é o mundo que perde. Muito obrigado por esta oportunidade mais uma vez. Isso aí. Um minutinho antes de devolver para a Carol, doutor José Graziano, suas considerações finais. Olha, eu queria ressaltar também o aspecto da parceria, né? Esse programa 1 milhão de cisternas no Brasil, ele se origina na Associação do Semiárido, que é uma articulação de organizações não governamentais que gestionaram o programa e depois veio o Fome Zero com um apoio governamental. Né? Mas também tivemos apoio do setor privado, né, na construção dessas cisternas, doando recursos para a ASA poder implementar. Na África, a parceria foi feita com o CILS, que é o Comitê para a Seca no Nordeste, no Sahel, e a CEDEAO, que é o Comitê da África do Oeste, né? Comunidade Econômica da África do Oeste. Não dá para fazer essas coisas sozinho. Isso é importante. Nenhum governo consegue descer lá no local e agir. Tem que ter parceria. Tem que ter participação social. Essa é a resposta. Tá? Não dá para ser de cima para baixo. Tem que participar. E preservar a água exige isso. Sem dúvida. Muitíssimo obrigado a todos os senhores. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aí aproveitou muito